Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Bruno Rodrigues e o Gilberto, e que história é essa de que os dois jogadores podem estar de saída do Cruzeiro no final dessa temporada. Então eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre os jogadores que são casos diferentes. O Gilberto com contrato com o Cruzeiro longo ainda até o final do próximo ano, e o Bruno Rodrigues ainda nessa indefinição, né? Se ele vai ser comprado em definitivo, se não vai, que eu quero trazer aqui todos os detalhes para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda, falta aqui um pouco menos de 280 inscritos para chegarmos a 40 mil aqui no YouTube. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, aperte nesse botão de se inscreva-se, que com certeza ajuda a gente a chegar a mais cruzeirenses, e sempre quando eu postar um vídeo novo, você recebe aqui também as notificações. Bom, quero começar falando sobre o Gilberto, que eu já trouxe aqui algumas notícias, né? De acordo com o Jorge Nicola, os vencimentos dele com luvas e tudo mais, salários, é na casa dos 660 a 700 mil reais, e algumas outras fontes falando que poderia chegar até 1 milhão, com o Cruzeiro pagando um valor bem alto, né? Pelo jogador que não estava livre no mercado, mas já estava próximo do fim do seu contrato lá com a equipe dos Emirados, que não é surpresa, tá? Não é surpresa para ninguém que o Gilberto tinha um salário muito alto, e o Cruzeiro até fez uma loucura para contratá-lo e acabou não dando certo até aqui. O atacante então tem contrato com o Cruzeiro até o dia 31 de dezembro, sorte se fosse até desse ano, mas até o final do ano que vem. E assim, ele foi afastado então, de acordo com Samuel Venâncio, já ficou fora da partida contra o Cuiabá no final de semana, quando saiu a lista de relacionados na quinta-feira, e deu para perceber então que tinha alguma coisa de errado, né? Porque ele vinha pelo menos sendo relacionado e para essa partida não foi, e de acordo então com o Samuel Venâncio, não foi nenhum problema, por exemplo, dele disciplinar, não ir treinar, não foi isso. A grande questão o Cruzeiro estava vendo que o jogador parecia que não queria evoluir, né? Não queria realmente sair dessa fase ruim sem marcar gols, e optou então por esse afastamento, até mesmo como uma forma de pressão para ele ficar fora desses últimos 10, 12 jogos fora então do Cruzeiro, e quem sabe pressionar o atleta a ter uma saída ou uma rescisão do seu contrato. Que lembrando, o Cruzeiro, mesmo que ele não jogue e fique no Cruzeiro, não vai rescindir, porque a compensação teria que ser daqui para o final do contrato pagar os salários que tem em dia, né? Então não vai fazer isso, e a expectativa é de que ele arrume um outro clube no ano que vem. Mas lembrando, o Cruzeiro vai seguir pagando os salários normalmente, né? Outubro, novembro, dezembro, 13º, até ele arrumar uma outra equipe, que aparece então alguns times interessados, dentre eles o Bahia, que seria o grande alvo, né, para o ano que vem, caso a equipe permaneça na Série A. Se não, eu acho difícil pensar o Bahia fazer esse investimento estando na Série B, só se o Gilberto abrir mão de boa parte, né, dos vencimentos que ele teria a receber daqui até o final do contrato dele com o Cruzeiro, que realmente não tem jogado bem, né? O centroavante de 34 anos de idade. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da 188Bet, que preparou essa promoção bem bacana, nesse jogo aqui entre Corinthians e Fluminense, onde assim, você apostando R$25 nesse jogo, né, entre Fluminense e Corinthians, você vai receber R$15 em apostas grátis para esse duelo entre Nuggets e Lakers, lá no caso da NBA. Então, nessa abertura da NBA, você vai ter esses R$15 de saldo, e para começar a apostar é super simples. Você vem pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar, né? Deposita lá seus R$25, apostando nessa partida entre Fluminense e Corinthians, você já vai ter R$15 nessa estreia da NBA. Então, comece hoje mesmo lá na 188Bet, link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado do parceiro aqui do nosso canal. Só para terminar sobre o Gilberto, vou deixar aqui os números dele para vocês nessa temporada: 32 jogos, 6 gols marcados e 1 assistência apenas. Números bem ruins, até porque apenas, no caso, ele marcou no Brasileirão, tem um pouco mais de 180 dias, e pelo Cruzeiro fez um hat-trick no Campeonato Mineiro, aí marcou contra o Red Bull e contra o América, e teve outro gol aí que eu não estou lembrado agora. Mas enfim, muito pouco do que era de se esperar do centroavante, que não vinha de uma fase ruim lá na Arábia Saudita. Nesse ano, 13 jogos, 7 gols, e ano passado 18 partidas com 8 gols marcados, fora a passagem de 2021 pelo Bahia, sensacional, 56 partidas, 26 gols marcados e 6 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre o Gilberto, e se ele deveria, né, ter tido mais espaço ou não, ou você acha que o Cruzeiro realmente já tentou de tudo com o centroavante, que não tem dado certo, o camisa, né, o 21, aqui pelo Cruzeiro.
Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, que chegou, né, a receber uma proposta lá do Al Tawon, da Arábia Saudita, na casa dos 21 milhões de reais, e o Cruzeiro ficaria com uma parte desse lucro junto com a Tombense, que também detém, né, os seus direitos econômicos. E assim, naquela época era inimaginável pensar o Bruno Rodrigues em sair, até porque foi no mês de junho e até o mês de julho que ele vinha vivendo uma boa fase ainda pelo Cruzeiro, e nessa atual temporada então o ponta esquerda de 26 anos tem sido um dos grandes destaques do Cruzeiro, mas vale ressaltar, nos últimos 10, 15 jogos ele caiu bastante de produtividade, e nesses últimos 10, 15 jogos eu estou me referindo nos últimos 3 meses basicamente, desde o mês de agosto, ele caiu muito de rendimento, agosto, setembro e agora no mês de outubro, inclusive ficando no banco de reservas, não uma vez ou outra, mas meio que virou natural desde antes da saída do Pepa e agora também com o técnico Zé Ricardo, que eu não sei se é algo que eu concordo muito não, tá? Vou deixar aqui então os números dele para vocês nessa temporada. Não, eu quero mostrar aqui os jogos que ele jogou como titular e como reserva nos últimos, ó. A última partida que ele jogou como titular então foi nesse duelo contra o Red Bull Bragantino, atuou durante os 90 minutos, não fez um bom jogo, né? Muito pelo contrário. Aí depois jogou contra a equipe do Santos, que ele marcou gol, no caso na vitória por 3-0, ele jogou 31 minutos. No duelo contra o Fluminense jogou 45 e no último confronto contra o América 31 minutos. Contra o Cuiabá, na minha opinião, um erro, não saiu nem do banco de reservas. Tirando essa partida contra a equipe do Red Bull, a outra que ele foi titular foi contra o Corinthians e antes disso contra a equipe do Goiás, ficando no banco contra o Palmeiras, Grêmio, Santos, Fluminense e América Mineiro. Então tem um bom tempo, né, que ele não joga como titular mais de um mês. Então a situação dele no Cruzeiro não é das melhores, porque era um jogador que era incontestável o Cruzeiro pensar na sua venda, e agora para o final do ano vai ter que comprar os seus direitos econômicos, que ainda não sabemos o valor exato. Tem alguns portais que afirmam que são 8 milhões de reais, outros afirmam que são 12 milhões de reais para comprar o jogador em definitivo, só que ainda não temos essa definição, tá? Qual que é esse valor exato, então não dá aqui para vir e afirmar quantos milhões a mais o Cruzeiro vai ter que pagar pelo Bruno Rodrigues, que lembrando, já teve um investimento na casa dos 4 milhões, que o Cruzeiro tem um pouco mais de 30% do seu passe até aqui. Então, será que vai compensar para o Cruzeiro fazer um investimento tão alto como esse, sem saber como que o mercado vai olhar para o Bruno Rodrigues, não marcando mais aquele tanto de gols e não sendo titular? É uma questão que pode sim acabar definindo a sua saída no final do ano, que mesmo quando ele vivia uma grande fase já tinha esse risco. Imagina então não viver uma boa fase pelo Cruzeiro, que permanecendo na Série A certamente já é um incentivo, né, para a continuidade dele, porque não seria um investimento tão alto. Agora, se o Cruzeiro inventa, né, de cair para a Série B, aí é realmente quase inimaginável a continuidade do atacante, que eu vou deixar os números dele aqui para vocês. Então, 54 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro, chegou em agosto do ano passado, marcou então 13 gols até aqui e outras 9 assistências, tem contrato com a Tombense por mais 2 anos e a equipe tem interesse de ter também essa venda para pegar um bom valor, né, numa venda futura, ainda mais que ele vinha jogando, se destacando pelo Cruzeiro, que acabou mudando então um pouco isso nos últimos jogos. Mas quero saber o que você tem a dizer sobre esses dois jogadores, deixa aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Link da 88bet para você apostar nesse jogo, né, do Corinthians, nesse próximo duelo contra o Cruzeiro e Flamengo também vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!